Marcos 7, versículos de 1 a 23, todavia, faremos a leitura apenas do versículo 1. Os demais versículos o faremos durante a exposição da palavra. Amém? Marcos capítulo 7, versículo 1, palavra do Senhor que diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da sua santa palavra nesta noite, neste lugar. E pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a minha vida em particular, para que eu possa ser fiel na exposição das Sagradas Escrituras, mas também sobre a vida de cada um dos irmãos que nos ouvem aqui, Pai, nesta noite, aqui neste lugar, e aqueles que ouvirão depois, através da publicação no YouTube, que seja assim, que nós possamos ter o nosso coração completamente voltados para a tua santa e gloriosa palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, o título desta noite do nosso sermão é O Jugo Suave. O Jugo Suave. E eu já gostaria de iniciar a nossa exposição nesta noite fazendo uma pergunta para você. Você sabe o que significa a palavra jugo? Sim? Não? Talvez? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero lembrar aos irmãos o que Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 30. Ele vai dizer: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora voltemos à questão. Você sabe o que é jugo? Há pelo menos duas formas de responder essa indagação. A primeira, jugo era um aparelho de carga animal ou humana para o trabalho de força, para exercer força. O jugo, na versão para os humanos, o animal a gente conhece, colocando os bois lado a lado e assim por diante, os irmãos conhecem muito bem, mas agora o jugo na versão humana era exatamente uma madeira que era colocada sobre os ombros, né, de forma que também o homem pudesse apoiar seus braços, e sobre cada extremidade colocavam-se os fardos. Então o jugo servia para transportar fardos. Era muito utilizado na agricultura e também na construção civil. Mas a segunda forma de respondermos essa questão é que o jugo era um conjunto de dogmas. Agora eu quero que você fixe a sua atenção nesse momento. Jugo, não como aquele aparelho para transportar fardos, mas o jugo como um conjunto de dogmas. Um conjunto de dogmas e de definições estabelecidas por um rabino e que obrigava seus discípulos a cumpri-los. Em outras palavras, jugo é o somatório das interpretações e dos ensinos de um rabino que vincula ele aos seus discípulos. Entenda, se alguém almejasse tornar-se partícipe de uma escola rabínica, teria então que subscrever, que assinar embaixo daquelas interpretações dos ensinos daquele respectivo rabino. A palavra rabi significa mestre, rabino, meu mestre. Quando alguém, para chamar um rabino de meu mestre, era porque ele estava subscrevendo aqueles dogmas, ou seja, aquele conjunto de definições que nós chamamos de jugo. Então, quando Jesus está falando de jugo, ele está falando sobre aquilo que os rabinos colocavam sobre os ombros de seus discípulos, de seus seguidores. Agora, seguindo a última definição, o jugo rabínico era obrigatório ao discípulo. Assim, o rabino tinha o direito de acrescentar fardo, ou seja, de acrescentar carga, peso nos deveres de seus discípulos. Na época de Jesus, havia duas principais escolas rabínicas: a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola do rabino Shammai e a escola do rabino Hillel. Shammai era rigoroso e irredutivelmente conservador, enquanto Hillel era liberal e desejava reconciliar as leis religiosas com as situações atuais da vida. Parece bastante com o dia de hoje, não é?
Enquanto alguns se apegam àquilo que de fato as Sagradas Letras ensinam, outros querem conciliar a Bíblia com o tempo presente e até suprimir termos e ensinos de forma que o Evangelho se torne mais palatável, mais fácil, não é? E a gente sabe muito bem que não é assim que se deve fazer. Mas o fato é que as atenções dos partidos religiosos disputavam todas as pessoas que ouviam. Havia uma disputa, sobretudo entre Hilel e Shammai. Muitas vezes os fariseus e os saduceus, os escribas, questionavam Jesus na tentativa de enquadrá-lo em uma dessas duas escolas rabínicas e assim diminuí-lo ao seu ponto de vista. Porque se enquadrasse Jesus lá com Shammai, então os de Hilel se sentiam fortalecidos. E o contrário também era verdadeiro. Mas eles queriam, de fato, era expurgar Jesus da religião judaica e também da vida pública judaica. Então Jesus chega para aliviar essas cargas. Jesus, então, denuncia o jugo dos rabinos, porque esse jugo cansava por sobremodo, esse jugo sobrecarregava as pessoas e as distanciava cada vez mais do reino de Deus e as escravizava aquelas escolas de interpretação rabínicas. As pessoas faziam tudo para cumprir aquilo que os rabinos estabeleciam. E Jesus então vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus capítulo 23, versículo 13. Jesus estava denunciando. E aqui no versículo 1 do texto lido nessa noite, encontramos um grupo de fariseus e escribas vindo lá de Jerusalém para se reunirem com Jesus. A fama de Jesus, percebam, já havia se espalhado por toda a Galiléia e Judéia, chegando a Jerusalém, o centro político e religioso naquela circunstância. A palavra fariseu significa separatista. Fariseu, separatista. Assim, o fariseu se considerava uma pessoa religiosamente separada. A etimologia mais amplamente aceita é a que se baseia na palavra hebraica separar. Um fariseu era um separado, um separatista, que se orgulhava de se separar dos gentios, de suas abominações e daquilo que era conhecido na época e até hoje como a cultura helênica, a cultura que vinha dos gregos, com o panteísmo, com toda a forma de adoração que os gregos então apresentavam. O partido dos fariseus era formado na maioria por pessoas de classe média e que também, na maioria das vezes, não possuía conhecimento formal da lei. Por isso, necessitavam daquelas lideranças, daqueles escribas. Cada grupo farisaico precisava pelo menos de um notável escriba como autoridade interpretativa para a lei. A principal característica, então, do partido dos fariseus era a importância que davam à lei oral, ou Torá oral, em detrimento da lei escrita, Torá escrita. Assim, toda a lei escrita se submetia à interpretação dos anciãos. O que o ancião falava, o que aquelas autoridades religiosas falavam, eles tinham como, de fato, a verdadeira interpretação. E se houvesse um conflito entre a lei escrita e a lei falada, a lei oral, a tradição oral, qual dos dois vocês acham que prevaleceria? Deveria ser a escrita. Mas não, era oral. Porque quem vai saber? Quem vai poder interpretar senão o próprio escriba? Os escribas, necessariamente, essencialmente, eram intérpretes bíblicos. Ou seja, eram os profissionais da religião que conheciam com profundidade não somente a Torá escrita, mas também a Torá oral. E acreditavam que o Senhor havia entregue a Moisés no Monte Sinai as duas leis. Os fariseus, todavia, eram de início religiosos leigos, viviam sob a dependência do conhecimento dos escribas, mas mesmo assim se sentiam verdadeiras autoridades da lei de Moisés. Mas percebam que o grupo formado por fariseus e alguns escribas
vieram de Jerusalém, certamente por ordem do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal dos judeus que julgava exatamente os crimes derivados de infringir a lei. E então estavam ali com a intenção de investigar com maior profundidade o ensino de Jesus, com o fito de denunciá-lo por heresia, por falsidade. Era isso que eles queriam. Não se tratava de uma visita de cortesia, mas da busca de pretextos para as futuras acusações que fariam perante o Sinédrio. Olha que coisa terrível. Depois dessas considerações iniciais, vamos ao texto. O texto de hoje trata do jugo e do fardo que a tradição dos anciãos impunham às pessoas. Então, para fins didáticos, nós dividiremos o texto em 3 partes. A primeira parte, o texto se trata de uma denúncia infundada. Vamos lá. Marcos, capítulo 7, versículos 2 a 5. Abra sua Bíblia. Capítulo 7, versículos 2 a 5. Palavra do Senhor que diz: e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição, não a lei escrita, a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, pela tradição oral. Como a lavagem de copos, de jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? O que eles queriam fazer? Enquadrar Jesus. Desacreditá-lo. Queridos, não se tratava de uma reporte da falta de higiene dos discípulos, simplesmente não, mas da inobservância de um preceito estabelecido na tradição dos anciãos. Se tratava da denúncia da inobservância da cerimônia da purificação estabelecida pela tradição dos anciãos. Agora, engana-se quem pensa que a denúncia era apenas contra os discípulos. Claro que não. O alvo das denúncias era o próprio Jesus, a quem eles queriam atingir. Porque se os discípulos de um rabi faziam coisas erradas, é porque, de fato, o rabi não estava a ensinar de forma correta. Então queriam acreditar na conta de Jesus aquilo que eles entendiam que era errado que os discípulos de Jesus faziam. Perceba que o fariseu considerava lugares como as ruas, as praças, os mercados, como lugares cerimonialmente impuros. Porque eles eram quem? Os separados. Eram separatistas. Né? Então, eles faziam tudo para condenar aqueles que não se submetiam exatamente àquilo que compreendiam. Mas o ministério de Jesus veio para quebrar esse jugo e para aliviar o fardo. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês recordam qual foi o primeiro milagre operado pelo Senhor Jesus? Lá em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho. E é interessante que Jesus se utilizou daqueles utensílios para guardar, para acondicionar a água, né? As talhas de pedra, para outra finalidade. As talhas de pedra eram utilizadas no ritual da purificação. E Jesus, então, traz outra finalidade para aquelas talhas, como se quebrasse aquele padrão e dissesse: vocês estão errados. Vocês estão preocupados demais com coisas que não devem se preocupar. Os fariseus e os escribas eram soberbos, eram arrogantes e eram também ardilosos. E se orgulhavam de se considerarem melhor que os outros. Eles diziam: para todos nós somos os únicos que conseguem de fato cumprir
toda a tradição dos anciãos. Percebam, queridos, aquele grupo de escribas e fariseus acusavam os discípulos da prática do pecado e da inobservância da lei oral, ao mesmo passo que se consideravam santos. Vejam, Jesus olhava para isso e via como um grande absurdo. Ele olhava para aquelas coisas e dizia, não é possível que isso está acontecendo. Os fariseus e os escribas iam na contramão de Isaías, enquanto eles se ufanavam, Isaías, na presença do Senhor, naquela visão maravilhosa, ele dizia, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aquilo que nós devemos fazer na presença do Senhor, como servo de Deus, é nos humilhar. Porque nenhum de nós teríamos a menor condição de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Já estaríamos todos fulminados. É claro que Jesus não podia aceitar aquela postura orgulhosa, jactanciosa, vaidosa, soberba. Não. Jesus não aceitava. Por isso que lá em Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 13, ele vai propor uma parábola. Perceba, Lucas 18, 9 a 13. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu sou o cara. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como essezinho aí que está aí fora, esse publicano. Não, Senhor. E jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E era verdade. Havia na tradição oral o estabelecimento de que o judeu deveria jejuar 1 vez por semana. O fariseu dizia, pois eu jejuo 2. Eu faço o dobro. Dou dízimo de tudo. Jesus vai dizer em outro texto que até do coentro, da hortelã e do cominho que nascia no fundo do quintal, eles levavam dízimo. Para que todos vissem como eles eram justos. O publicano, todavia, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. E Jesus termina essa parábola. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, este passo das Escrituras estudado hoje nos impõe olharmos não para o outro, mas olharmos para nós mesmos. E verificarmos os nossos corações, porque os nossos corações são corações caídos, falhos. Olhe para si, a fim de você verificar se você não está se considerando justo, como aquele fariseu. A segunda parte do texto dessa noite é uma defesa veemente. Jesus defende os discípulos. Vejamos, versículos 6 ao 16. A palavra do Senhor que vai dizer assim: respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Era a interpretação dos anciãos. Vós, porém, essa interpretação, vós, porém,
dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes: ouvi-me. Agora ele fala para a multidão: todos, e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou explicar o que Jesus está falando aqui. A primeira coisa que Jesus faz é invocar a maior autoridade que há na vida do cristão, a palavra do Senhor. Ele se utiliza aqui de 5 textos para basear sua resposta. 5 textos do Antigo Testamento, 5 textos da lei, a fim de dar base a toda a sua argumentação. 5 textos. Aqui eu quero frisar uma coisa, perceba, em nome de Jesus, ouça. Não se pode fazer teologia com apenas um texto. Não. Não caia nesse engano. Vamos aos textos. O primeiro é de Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas com seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Ou seja, se tratava de um movimento mecânico. É para jejuar 2 vezes por semana? Ok, eu vou ficar sem comer 2 vezes por semana. É para entregar o dízimo? Sim, eu vou até o quintal e retiro das hortaliças lá a 10ª parte. É algo mecânico. Não havia essência, não havia coração nisso. O segundo texto está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Olha a importância, vocês, todos nós que somos filhos, né? Que o Senhor dá ao pai e à mãe. O terceiro texto é de Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, que diz: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer ser próspero, quer ser feliz? Honre aos seus pais, ao seu pai e à sua mãe. É isto. O quarto texto está em Êxodo capítulo 21, versículo 17, que diz: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. E o último versículo de Levítico 20 versículo 9, capítulo 20, versículo 9, se um homem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Então, filhos, cuidado com aquilo que você diz para os seus pais. Cuidado. Porque o Senhor valoriza o seu pai e a sua mãe. Você que talvez esteja satisfeito: eu sou um eternamente insatisfeito porque eu nasci nessa família. Eu queria nascer na realeza de Mônaco. Não, querido. Você nasceu na família que você nasceu porque o Senhor escolheu essa família para você nascer. Portanto, honre a seu pai e honre a sua mãe. Mas o que Jesus estava fazendo com esses 5 textos? Jesus estava içando, elevando ao máximo a palavra de Deus sobre tudo. Jesus estava dizendo: escribas e fariseus, vocês estão fazendo teologia a despeito da palavra de Deus, ou seja, fora da palavra de Deus. Vocês estão elevando a tradição dos anciãos acima da lei de Deus. Queridos, o feio não é o doido dançar ao som de palmas. Porque se a gente bater palmas, o doido vai dançar. O feio é bater palmas para o doido dançar. E os escribas batiam palmas e os fariseus dançavam. Compreende o que Jesus está falando com você nessa noite? O pensamento dos fariseus e dos escribas consistia no fato de que
Se Deus entregou a Torá escrita e a Torá oral a Moisés e os anciãos no Monte Sinai, o próprio Deus estava legitimando os anciãos a estabelecerem a interpretação da lei escrita com base na lei oral. Eles pegavam, queridos, a palavra do Senhor e diziam: não é a lei, a palavra do Senhor, a revelação especial que é mais poderosa, o que tem mais poder, mais autoridade, mais eficácia, deve ser a interpretação dos anciãos. Era isso. E Jesus não podia consentir com isso. O erro dos fariseus e dos escribas foi o mesmo erro no qual incorreram os romanistas, desde a era da igreja medieval até os dias de hoje, quando afirmaram a autoridade papal superior à autoridade da própria palavra. Se chama magistério católico. Quando o magistério e a palavra de Deus, a tradição e a palavra de Deus se encontram, se colidem de alguma forma, quem tem mais autoridade é a tradição. O trabalho da reforma protestante foi restituir a autoridade da palavra sobre todas as coisas. A palavra é que tem a maior autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus pega um exemplo prático, é como se ele dissesse: vocês querem ver como vocês estão errados? Ele pega o exemplo prático da corbã, e você vai entender agora o que é corbã. E assim Jesus os refuta. A palavra corbã significa consagrado ao Senhor. Assim, qualquer homem que quisesse se esquivar do dever de cuidar de seus pais idosos e doentes, e para isso tendo que gastar seu patrimônio, era necessário tão apenas, de acordo com a tradição dos anciãos, declarar que aqueles bens eram corbã, eram consagrados ao Senhor. Bastava então ir até um sacerdote no templo, para que fosse lavrado lá no templo um termo e registrado no livro de atas da corbã. Que aquela fazenda, aquela propriedade, aquele bem era consagrado ao Senhor, portanto eles não podiam se dispor para cuidar dos pais. O coração caído. E isso era um excelente negócio para o templo, porque o templo cobrava para registro no livro da corbã. E também era um excelente negócio para aquele filho mau que queria preservar o seu patrimônio de ajudar seus pais. E ainda, ele ficava com o usufruto do bem. Enquanto ele estivesse vivo, ele estava usando. É consagrado ao Senhor, mas eu posso usar para cuidar. E depois que ele morria, problema de quem fica. E qual foi a conclusão de Jesus? Vocês são hipócritas. Hipócritas. Sabe o que significa a palavra hipocrisia? Nos dias de Jesus, essa palavra vem do grego hipocrisis, que no Novo Testamento é aplicado a uma conduta humana exteriormente religiosa, mas interiormente não sincera. Era uma simulação de bondade, uma simulação de piedade. Hipocrisia era o termo equivalente à impiedade, à transgressão, à ilegalidade. Hipocrisia era tudo isso. Na Grécia antiga, os atores dos dramas teatrais usavam máscaras que eram denominadas de hipócrites. Então essas máscaras, e com elas, os atores interpretavam qualquer papel porque eram profissionais da interpretação. A hipocrisia foi o pecado mais denunciado pelo Senhor Jesus. E os fariseus eram especialistas nisso. Especialistas. Sacrificavam a verdade no altar das aparências. Eram mais preocupados com a reputação do que aquilo que era na realidade o certo. Por isso, eles
perderam o sentido da realidade devido ao engano perpetrado e perpetuado. E acabavam por enganarem-se a si próprios. Mas não a Deus. O hipócrita é aquele que a boca fala uma coisa, mas o coração dele fala outra coisa. A hipocrisia é um tipo de esquizofrenia entre o que é apresentado ao mundo exterior e aquilo que subjaz aqui no mundo interior. William Hendrickson, um estudioso do Novo Testamento, ele afirma que o hipócrita é um enganador, um fraudulento, uma serpente escondida na relva. Um lobo na pele de cordeiro que finge ser o que não é. O problema do lobo na pele de cordeiro é que o cordeiro, chega a hora de comer, ele come. A folha, o verde, o feno. Mas o lobo não consegue. Ele pode até levar a boca e mastigar, mas ele não engole. E talvez você conheça pessoas assim, dentro da igreja inclusive, e dizem, eu não engulo. Não. E ele faz a seleção do texto bíblico, essa eu gosto, essa eu não gosto, ele vai selecionando. Aquilo que lhe é palatável, ele mastiga e engole. Aquilo que não é, ele mastiga e joga para fora. Esse é o problema. Ouçam. O Senhor vê além das máscaras da hipocrisia. Jesus é o Deus que sonda as mentes e os corações. Ouçam, o remédio contra a hipocrisia é a verdade. Por isso Jesus advertiu seus discípulos, dizendo, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Lucas, capítulo 12, de 1 a 3. Amados irmãos, precisamos olhar para os nossos próprios corações, se há porventura ali, nos nossos corações, uma sala de máscaras, como havia por detrás do palco dos teatros gregos. Se há máscaras, libertemo-nos delas pela verdade. Conforme o Senhor ensinou, conhecereis a verdade vos libertará, e se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. E depois disso, Jesus olhou ao redor e convocou a multidão e disse para todos, ouvi-me todos e entendeis, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É o lavar de mãos? Não é isso que contamina. O não haver o lavar de mãos. A contaminação não vinha de fora do homem por meio de um alimento ingerido, mas a verdadeira contaminação vinha do coração caído, porque o alimento que é ingerido logo era digerido e o subproduto eliminado. Mas o mal que vem de dentro do coração é o que contamina o homem. E foi exatamente por isso que Jeremias disse, enganoso é o coração do homem, mas que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Foi o que Jeremias disse, capítulo 17. A terceira parte do texto de hoje é uma advertência particular que Jesus faz. Versículos 17 a 23. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram. Era comum isso acontecer. Às vezes eles não entendiam o que Jesus estava falando. Havia dúvidas. Chegando em casa, eles interrogavam Jesus. Que coisa bonita, né? Saber que você chegando em casa, você pode estar com o Senhor. Louvado seja o seu nome. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis?
não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puros todos os alimentos. É o que está dizendo a palavra. Era uma coisa tão difícil para o judeu que, se você pegar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, abra aí comigo rapidamente. Não vou ler todo não. Capítulo 10, dos versículos 9 a 16. Acontece uma coisa muito interessante. Capítulo 10, versículos 9 a 16. Texto que vai falar sobre uma visão que Pedro teve. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, e assim, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Olha que coisa interessante. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro então replica: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma fora do comum e imunda, porque aqueles animais eram considerados imundos. Segunda vez, veio a voz do Senhor e falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Gente, há uma luta de Pedro. O Senhor está dizendo: Pedro, você precisa entender. Havia uma necessidade de todo aquele mandamento do judeu se afastar desses animais que eram considerados imundos. Era uma necessidade. Mas agora o Senhor estava abrindo a mente de Pedro, abrindo a mente dos discípulos. Jesus estava construindo a sua tradição. Essa sim é a verdadeira tradição. Perceba que a lei dietéria ou dietária servia para afastar os judeus dos povos imundos. Por isso era uma dieta tão rígida. Porque se eles comessem as mesmas coisas que comiam os outros povos, então eles se sentariam e haveria uma facilidade muito maior de se contaminarem com a idolatria daqueles povos. Por isso, uma lei tão rígida. Agora não. Agora não. Veja, na continuação, Mateus capítulo 7, versículo 20. O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O que Jesus estava fazendo aqui? Aqui, Jesus estava em casa com seus discípulos, provavelmente na casa de Pedro, em Cafarnaum. Os discípulos o interrogam sobre a parábola da contaminação, e a tal pergunta sobre a causa do ensino de Jesus. Jesus fica espantado porque eles não entenderam, porque os discípulos já estavam caminhando com Jesus há mais de 2 anos, e já estariam ou deveriam estar prontos, já a ter conhecimento suficiente. E Jesus então passa a adverti-los de forma particular. O Senhor apresenta uma lista exemplificativa e não exaustiva com 13 pecados, para dizer o que era de fato. Primeiro, os maus desígnios, ou os maus pensamentos, ou as más imaginações que são apresentadas logo no princípio da exposição de Jesus, porque dão origem a todos os males que deles decorrem. Tudo decorre do nosso pensamento. Todas as maquinações, todas as maldades. Segundo, ele entra na prostituição, geralmente traduzida por fornicação. O termo genérico é porneia, que inclui todo tipo de moralidade sexual. Depois ele vai para os furtos ou os roubos, que é tomar aquilo que é de
propriedade alheia. E é importante aqui destacarmos que a Bíblia nos garante a todos nós que trabalham o direito à propriedade. Se trabalhou, conseguiu reservar o dinheiro, compre e é seu. A Bíblia ensina isso. A Bíblia não ensina pegar o do outro que trabalhou muito e conseguiu fazer riqueza e dividir com aqueles que nunca trabalharam. Isso não é bíblico. Não é. Depois ele vai para os homicídios, que também são uma espécie de roubo, porque o homicida rouba o direito de alguém viver quando o mata. Depois os adultérios, o termo grego aqui é moicheia, ou seja, o relacionamento sexual específico que envolve a infidelidade conjugal. Em sexto, ele vai para a avareza, que é o apego idolátrico aos bens materiais que possui. Está ligado ao desejo ardente de ter o que pertence aos outros. Pode ser traduzido também como cobiça. As malícias, para descrever a pessoa que persegue ativamente o mal, com o desejo de prejudicar, se colocando ao lado de Satanás, o maligno. A busca por corromper os outros. O dolo, que são todas as artimanhas do engano, a fraude e assim por diante. A lascívia, que é a indecência, a devassidão, o ressentimento contra todas as restrições morais e sociais advindas da própria palavra do Senhor. A inveja, que é o ciúme de alguém que olha com malícia a propriedade do outro. O invejoso não quer somente o que o outro tem, mas ele quer que o outro não tenha o que tem. Terrível. O termo grego para inveja é, olha só que interessante, oftalmos poneros, que significa literalmente olhos maldos, olhos sinistros, olha desejando o que você tem, ele quer o que é seu e não quer que você tenha o que você tem. A blasfêmia, o sentido aqui é a fala difamatória, abusiva, caluniosa contra a outra pessoa, embora o Antigo Testamento era sempre descrito como uma afronta à majestade de Deus. Blasfêmia é contra Deus, mas também é contra o próximo, quando você dele fala mal. A soberba, que é a tendência maligna de se ver superior, de se sentir melhor que o outro. E aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é um traço universal do coração humano por causa da queda. Cuidado. É o próprio laço de Satanás, que se considerava melhor do que o Senhor. Subirei acima das estrelas e lá eu estabelecerei o meu. Por que ele pensou assim? Porque ele era melhor. E finalmente a loucura. Loucura é a insensatez que engloba todos os pecados. Um homem entregue aos pecados é um louco, é assim que a Bíblia o descreve. Um insensato que perdeu a razão. Talvez, e é certo que você já tenha ouvido a expressão, fulano perdeu a cabeça. Largou um casamento abençoado, de 20, 30 anos, para se aventurar. O fulano fez isso. O fulano está de cabeça virada. Não adianta falar com ele. Virou a cabeça. E aí? O pecado o converteu num louco. E a gente precisa ter cuidado. E aqui eu concluo o nosso sermão desta noite, voltando a atenção para o versículo 23, onde Jesus diz: ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E eu quero aqui apresentar algumas verdades. A primeira, se os males vêm de dentro, como afirmou Jesus, e é certo que sim, é porque eles habitam lá. E Paulo já falou sobre isso.
O pecado habita em mim. Em mim. Aqui no meu coração caído, aí no seu coração caído, habita o pecado. Então não pense que o mundo exterior é o que vai te contaminar. Somente. Mas as inclinações do seu coração caído, portanto, tome conta do seu coração. Segundo, a lista de pecados que foi apresentada por Jesus não foi para identificarmos esse pecado nos outros. Olha, o pastor estava lendo aí, esse é o irmão, aquele outro pecado é outro irmão. Não. É para mim, é para você. É para olhar para o próprio coração caído, sabendo que vamos encontrar esses pecados ali. Por isso clamemos por misericórdia do Senhor. Terceiro, o hipócrita é aquele que sempre identifica o pecado no outro, mas nunca em si. Quando a outra fala mal de alguém, ela é fofoqueira. Quando você fala mal, é só um comentário. Ou não é assim? Quarto lugar, nenhum pecado pode ser corrigido por meio de um ritual de purificação. Não é lavando as mãos. Lava com sabão, muito sabão, mais sabão, detergente e tudo. Não. Não é fazendo um retiro espiritual ou um sacrifício. Nenhum jugo religioso ou fardo ritualístico qualquer poderão trazer a você a autojustificação. A única correção que há é o arrependimento sincero, a confissão e o abandono do pecado. Ouçam. O Evangelho sempre trabalha dentro do nosso coração, de dentro para fora, mudando perspectivas, alterando disposições da mente e, finalmente, mudando o nosso caráter. Que bênção, não? Ouçam. O único remédio contra todos os pecados é ter um coração novo, mercê do sangue de Jesus Cristo, um coração arrependido, quebrantado, entregue nas mãos de Jesus. Nenhum religioso, por mais conhecedor da Bíblia que seja, ele pode mudar o coração de alguém. Só Jesus. Só o Senhor, só Jesus pode transformar o meu e o seu coração. É por isso que a Bíblia nos ensina sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 27. E é também por isso que o Senhor insiste, filho meu, dá-me o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23, 26. Se o seu coração está cansado desse jugo rígido, desse fardo pesado, hoje o Senhor te diz, filho, eu vou te dar o meu jugo, que é suave. E vou trocar o seu fardo pesado pelo meu, que é leve. Lembrem-se, os mandamentos do Senhor não são pesados para aqueles que amam o Senhor. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos em Tua santa presença e pedimos, Senhor, que Tu possas continuar falando ao nosso coração ao longo dessa semana, a partir da palavra que foi pregada nesta noite. Que o Senhor mesmo possa converter o nosso coração e nos tornar pessoas melhores do que somos. Que o Senhor possa nos mostrar onde precisamos mudar, que o Senhor possa nos ensinar o que devemos fazer, que o Senhor nos conduza, porque sozinhos não conseguiremos. E eu te peço, Senhor, toca no coração desse homem e dessa mulher que estão aqui, ouviram essa palavra, e de
todos que a ouvirão depois. Eis a minha oração, no nome de Jesus. Amém.